Graça e paz, Grupo Refúgio, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas nós nessa manhã de quarta-feira, onde vamos aqui trazer mais um pão diário, nosso alimento diário, que é a palavra de Deus, que foi deixada por Deus para que possamos nos alimentar, para que possamos nos achegar até Ele e assim até o dia de termos a vida eterna junto com Ele, amém? Hoje eu vou ler uma passagem, dois versículos do Salmo 106. O Salmo 106 é um salmo de desobediência, né? Ali relata a desobediência do povo contra a liderança de Moisés e Arão e seu irmão, né? E a desobediência daquele povo e a consequência do pecado, né? Porque todo pecado a gente sabe que tem uma consequência, né? E nós sabemos, né? Ou pelo menos já ouvimos falar o quanto é difícil. Eu sei, porque eu sempre trabalhei com liderança, o quanto é difícil as pessoas entenderem, algumas, né? Não radicalizando, que às vezes está ali só para ajudar, só para levar as pessoas para o caminho correto, né? Seja no trabalho, seja na vida, né? A Janaína falava isso no culto de terça, né? Sobre, por exemplo, né? Aqui no Grupo Refúgio, ela é a nossa líder, né? E às vezes ela vai falar alguma coisa, por exemplo, e a pessoa não entende, né? Ou leva para outro lado, acha que... E como ela mesma disse, né? Ela queria que tivessem feito isso com ela, né? Então, quando ela ensina ou repreende a pessoa para ensinar, corrige para ensinar, e muitas das vezes as pessoas não querem ser lideradas, né? Querem fazer as coisas do jeito dela. Só que tenham em mente, se estivermos fazendo algo errado, algo que não agrada a Deus e que seja tomado como pecado, virá as consequências. E assim foi com aquele povo ali que se rebelou contra a liderança de Moisés e Arão. Então, vamos ler aqui os versículos 16 e 17 do Salmo 106. Amém? Então, vamos lá. Como eu estava falando, a gente vai falar aqui sobre o Salmo 106, onde o título é A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel. Nós vamos focar, na verdade, a palavra em cima dos versículos 16 e 17, mas só voltando aqui no Salmo um pouquinho, nós vamos ver que, inclusive, o título da mensagem é A Graça de Deus e a Ingratidão de Israel. Então, aqui o salmista, ele começa, inclusive, o salmo rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. E aqui ele fala no versículo 2, que quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores. No 3 ele fala, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em pouco tempo. Continua, né, dizendo que somos pecadores como os nossos pais, mas que o Senhor nos salvou pelo amor do seu nome, né? Aí ele fala aqui sobre o que o Senhor fez, que repreendeu o Mar Vermelho e secou para fazer que o povo passasse, né? E tirou das mãos aquele povo de quem os odiava e os remiu, né, do poder do inimigo. E então ali que as águas se cobriram, então toda essa história que a gente já sabe, né? E ele diz que então que o que creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor, mas cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E aí então ele fala que tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou-a a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Então aqui, por que eu falei que a gente ia focar nesses dois versículos? Porque aqui ele fala anteriormente, como a gente leu,
sobre as bondades de Deus, sobre o que ele fez para o povo, e aí depois o povo se esquece então, né? Ou se faz de rogado, né? E ali então começam a ter inveja dos líderes, que seria no caso ali no momento Moisés e Arão. E como eu disse, né, nos dias de hoje isso muito acontece. Quem trabalha com liderança ou quem é líder